Sun Jinwoo chega à China, encontra Liu Zhigang e o portal colossal já prestes a quebrar. Ele abre as sombras, um exército inteiro, mas Belial estranha, não há presença alguma. Sung percebe o truque, os monarcas concentraram todas as tropas no portal, que está mais distante dele. No Canadá, J.Wills lidera a defesa, quando Antares, o rei dos dragões, surge sozinho, e logo atrás um céu de dragões. Em segundos, o país vira um mar de fogo. Adam White tenta fugir, sob a proteção de uma sombra de Jinwoo, mas Antares o reduz a cinzas. Ciente do erro, Jinwoo cruza os Estados Unidos, toma a runa de Kamish e busca Norma Selner. Ela vê um futuro em que ele carrega tudo sozinho. Antes de partir, Jinwoo liga para Tia Rain e promete voltar. Na Coreia, China, Japão, Europa e Estados Unidos, centenas de milhares de caçadores se reúnem. Antares provoca, já matou dezenas de milhares, até quando vai se esconder, e nem mísseis o arranham, quando revela sua forma dracônica colossal. No Castelo das Sombras, Belial, Ygritte e Beru se ajoelham. Iremos até o fim, meu rei. Jinwoo parte decidido. A guerra verdadeira começa agora, e o Monarca das Sombras vai ao encontro do Rei da Destruição. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes, e hoje trago para vocês o episódio 22 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 22, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Sun Jinwoo chega na China e ele dizia: ouvi dizer que os oficiais do governo estariam aqui para me cumprimentar, mas parece que o caçador Liu Zhigang veio aqui no lugar deles. Liu falava: eles estavam fazendo uns cartazes idiotas, e então decidi vir te cumprimentar por conta própria. Ele mostra o caminho para Sun Jinwoo, e o Monarca das Sombras percebe que o portal realmente é gigantesco e poderia ser visto do aeroporto. Esse é o portal colossal que apareceu na China. Liu Zhigang, orgulhoso, também apresenta para Sun Jinwoo o exército de 100 mil caçadores de elite da China. Sung fica surpreso, já que a China possui 100 mil caçadores. Talvez a batalha seria mais fácil. Liu Zhigang fala que além da quantidade, eles também possuem caçadores habilidosos. Parece que em breve irá acontecer a quebra de dungeon. Sung então diz: saiam. De repente Liu Zhigang se assusta. De dentro da sombra de Sun Jinwoo surge seu exército. Aquele era o exército das sombras, cujos mais poderosos permanecem ao lado de seu mestre. Liu dizia em pensamentos: ele está em outro nível. Essas coisas vão cair do céu nesse lugar? Impossível. Ele pergunta se todos esses monstros são invocações de Sun Jinwoo. Beru se aproxima e diz: o lado esquerdo do rei é o meu lugar. Quem ousa tomar meu lugar ao lado do rei? Sung pede para Beru se conter. Ele era um aliado. Liu Zhigang fica surpreso. Sung consegue se comunicar com esses monstros e de repente os caçadores avisam que o portal estava se abrindo. A quebra de dungeon acontece. Finalmente a batalha vai começar. Sung se prepara. Porém Belial dizia: que estranho, não sinto nenhuma presença no portal. Sung fica surpreso. Não me diga que. Enquanto aos outros portais espalhados pelo mundo, Belial então responde: de acordo com os outros soldados, todos parecem iguais. Sung estava surpreso. Quer dizer que todos os portais estão vazios? Espera, fui eu quem errou. Pensei que eles tinham criado diferentes portais em lugares diferentes para dividir o exército deles, mas eles provavelmente colocaram todas as unidades no portal mais distante de mim. Nesse momento vemos o portal que está posicionado no Canadá. O caçador mais forte daquele país, sendo esse o caçador de rank S, J.Wills, liderava alguns caçadores que iriam enfrentar os inimigos. Ele dizia: e pensar que todos estão confiando cegamente no caçador Sun Jinwoo. Quando Sun Jinwoo decidiu ir para a China, o Japão e Rússia decidiram dar apoio a ele. Enquanto todos acreditaram no caçador Sun Jinwoo, nós não hesitamos. Além dos caçadores que estavam posicionados para enfrentar os monstros no Canadá, vemos alguns cidadãos que estavam ali com cartazes, movidos pelo discurso de J.Wills, que colocou a credibilidade das palavras de Sun Jinwoo em xeque. Vários extremistas se juntaram ali para dar apoio a J.Wills, mesmo sendo pessoas comuns que não possuem poderes. Eles gritavam: não vamos desistir do Canadá, nossos caçadores vão proteger a nós e a nossa terra, vamos vencer, não importa que besta demoníaca saia desse portal. De repente a quebra de dungeon acontece. J.Wills estava confiante, finalmente vai começar a batalha. Os caçadores que o acompanhavam ficam surpresos. Eles pensaram que as bestas iriam sair do portal assim que a dungeon fosse quebrada.
porém isso não acontece. Será que o caçador Sung Jin-woo estava blefando? De repente vemos um homem saindo de dentro do portal. Ele estava flutuando, seus cabelos eram vermelhos como sangue, uma pura cor escarlate. Ele olha para baixo e observa todos aqueles humanos em frente ao portal. Jay Wills dizia em pensamentos: ele é um humano, é só uma pessoa. O homem que saiu do portal tinha olhos vermelhos, assim como seus cabelos. Suas roupas eram da cor branca e escarlate. Ele se aproxima de Jay Wills e pergunta: você é o rei desse lugar? Jay Wills fica surpreso. Ele acredita que aquele homem não é uma besta demoníaca e poderia ser um humano. Porém, um dos caçadores ao seu lado dizia: não há com o que ficar surpreso. Bestas demoníacas podem fazer seus próprios equipamentos. Eles usam o alfabeto rúnico e vivem em uma sociedade hierárquica bem restrita. Resumindo, elas têm um nível de inteligência parecida com a dos humanos. Elas só nunca quiseram se comunicar com a gente até agora. Não ficaria surpreso se as bestas demoníacas aprendessem o idioma humano para tentar se comunicar com a gente. Jay Wills então dizia em pensamentos: humanos e bestas podem se comunicar. Eu sabia que seria assim. O motivo do caçador Sung conseguir tomar os soldados do primeiro portal para o lado dele era porque ele conseguia se comunicar com eles assim. Acho que eles estão perguntando quem é o rei para obedecer a esse rei. Jay Wills então fala: e se eu for esse rei? O homem de cabelos vermelhos olha para os lados e responde: parece que ele não está aqui. Esse homem, na verdade, é o monarca dos dragões, e ele procurava pelo monarca das sombras. Sung pede para o membro da associação de caçadores confirmar o que está acontecendo no Canadá. Sung tem a ideia de ligar para Adam White, um dos membros da associação de caçadores dos Estados Unidos. Ele atende a ligação e Sung pergunta: Adam, pode me dizer o que está vindo no portal colossal do Canadá? De repente Sung escuta um grito. Ele dizia: não me diga que você está aí. Adam revela que junto dos outros agentes estava acompanhando a raid no portal do Canadá. Sung pergunta por que diabos ele estava nesse lugar e Adam revela que não podia ficar só olhando a situação no Canadá. Muitos dos agentes americanos foram mandados para aquele lugar. Sung percebe que eles ainda não perceberam o tamanho do exército inimigo. Ele pergunta se houve alguma mudança no portal. Adam fala que não, parece que estava vazio assim como os outros e estava bem quieto por ali. Sung fica aliviado, porém de repente Adam diz: espere um pouco, tem algo saindo do portal, é uma pessoa, ela está saindo do portal. Sung então entende o que estava acontecendo e diz: Adam, fuja, saia daí o mais rápido que puder. De repente chamas poderosas aparecem, os caçadores são atingidos e Adam dizia: os caçadores foram transformados em cinzas em um instante. Sung gritava: Adam, você ainda tem tempo, fuja enquanto pode, você tem que sair daí o mais rápido possível. Adam revela que no céu ele conseguia ver inúmeros dragões e bestas. Todos os tipos de bestas se reuniram em um único lugar. Como isso é possível? Vemos as pessoas comuns correndo o mais rápido que podiam. Sung estava triste, porém agora que chegou a esse ponto, posso pelo menos salvar o Adam se eu controlar a sombra que coloquei nele. E de repente, um orc das sombras aparece ao lado de Adam. Ele segura seu braço e diz: vamos teleportar agora. Porém, antes que Sung conseguisse salvar o Adam, o agente americano fica assustado. Ele percebe algo se aproximando. O monarca dos dragões estava ali e pergunta: aonde pensa que vai, sombra? Adam, assustado, dizia: Caçador Sung, eu... Antes que pudesse completar aquela frase, Adam White é transformado em cinzas pelo Monarca da Destruição, o Rei dos Dragões Antares. O Monarca da Destruição apenas abriu sua boca e foi capaz de disparar uma intensa rajada de fogo. Aquele fogo não só matou Adam White, como também destruiu o Orc das sombras de Sung Jin-woo. Sung via aquela cena pelos olhos de sua sombra. Ele sente a sua conexão com o Orc se esvaindo. Sung fica furioso. Merda, eu devia ter previsto isso, já que eles sabem que estão lutando contra meu exército das sombras, que se torna mais forte quanto mais as batalhas duram. Por isso meus inimigos vão minimizar a quantidade de batalhas, concentrando todas as forças deles em um único lugar. Eles abriram 8 portais, como se fossem seguir o plano original, mas então enviaram todo o exército para o portal mais distante de mim. Esse foi um erro terrível meu.
Mesmo se eu fosse para lá, imediatamente acabaria me envolvendo em uma guerra direta. Meu plano de ganhar tempo foi por água abaixo. Liu Zhigang percebe que Sun Jinwoo estava tenso e o agente da Associação de Caçadores informa que os caçadores do Canadá estavam mortos. Sung se pergunta se realmente não poderia fazer mais nada quanto a isso. Enquanto isso, no Canadá, vemos Antares que dizia: o som do coração de uma pessoa viva batendo. O som dos gritos e da destruição são como músicas para meus ouvidos. O monarca da destruição e rei dos dragões comemora sua primeira vitória. Ele olha para o céu e vê sua horda de dragões sobrevoando aquele lugar. Ele dizia: sim, agora acabamos os preparativos. Destruam tudo. Esse é o único propósito da nossa existência. De repente todos os dragões começam a cuspir fogo sobre aquela terra. O Canadá se transforma em um mar de chamas. E vendo tudo aquilo ao lado do monarca da destruição, estavam os monarcas da transfiguração e do corpo de ferro. Está gostando do vídeo? Deixe seu like. E continuando, David Brennan dos Estados Unidos estava vendo as filmagens da destruição causada no Canadá. Em seu escritório vemos uma mesa cheia de bebidas e David dizia: todos devem ter morrido, os caçadores, os agentes e os repórteres no local, centenas de dragões junto de um mar de gigantes, bestas e também insetos. Esse desastre não pode ser contido pelos humanos, estão todos mortos. Já era, é só questão de tempo até que cheguem nos Estados Unidos. Agora entendi porque o caçador Sun Jinwoo avisou a todos para ficarem o mais distante possível dos portais. Esse mundo já era, sim, acabou. De repente uma sombra se manifesta no escritório de David. Quem chega ali é ninguém menos do que Sun Jinwoo. David fica surpreso e Sung dizia: vim aqui de repente porque estou procurando por uma coisa, pedras de runa. Por favor, me dê a runa deixada por Kamish. David Brennan então responde: como deve saber, a runa de Kamish está sob posse da Associação de Caçadores. Porém, de repente, David fica em silêncio. Ele dizia em pensamentos: o que eu estou dizendo? A Associação de Caçadores ainda importa de alguma coisa? Aquelas runas não significam nada se todos os Estados Unidos estiverem prestes a ser destruído, quanto mais a Associação de Caçadores. Foi mal, acho que ainda estou bêbado. Posso entregar as pedras de runa, mas por que precisa delas? Sun Jinwoo responde que irá usá-las para contra-atacar os inimigos. David então leva Sung até as instalações onde a runa está guardada. Ele dizia: você não disse que seres chamados de governantes enviariam aquelas bestas demoníacas para cá? Então o que são essas pedras de runas que vêm de dentro dos corpos das bestas demoníacas? Sung então responde: são presentes dos governantes para ajudar as pessoas a matarem as bestas mais facilmente. O que eles querem é que haja batalhas intensas entre humanos e bestas demoníacas, o que faz com que a mana seja mais forte. E aqui, o sacrifício de humanos é apenas um efeito colateral e não o objetivo deles. Quando uma besta demoníaca morre, as habilidades dela são seladas nessas runas. Os governantes criaram as pedras de runa para ajudar os humanos a matarem as bestas. David pergunta se Sung conseguiria parar os monarcas com a ajuda das runas. O caçador responde que irá tentar, porém gostaria de pedir mais um favor. Somos então levados até outro local. Aquele lugar se parecia com um grande castelo. Vemos a senhorita Selner que dizia: nunca pensei que alguém viria me procurar em uma hora dessas. Você não é a pessoa que conheci. Antes a escuridão existia dentro de você, mas agora você é a própria escuridão. À frente da senhorita Norma Selner, vemos Sun Jinwoo que dizia: sou a mesma pessoa que conheceu, madame. Eu apenas me tornei um com a escuridão que viu antes. Você disse que podia ver o futuro, não é? Então posso pedir para que olhe o meu futuro? A senhorita Selner entende aquele pedido. Ela segura a mão de Sun Jinwoo e fecha seus olhos. De repente Norma Selner começa a chorar e diz: você realmente planeja aguentar tudo sozinho? Sung sorri e ela pergunta como isso seria possível, como uma única pessoa pode carregar tanto peso sozinha e está pensando em proteger tudo, se sacrificando. Sung sorrindo dizia: então felizmente isso quer dizer que posso ao menos chegar a esse ponto. Norma dizia: como assim felizmente? Ninguém vai se lembrar, vai ser uma batalha solitária. Sun Jinwoo ativa suas sombras para ir embora dali e diz: por favor, me perdoe pela visita repentina e pelo favor que pedi. Norma Selner chama por Sun Jinwoo, mas de repente ele se teleporta para outro local. Em cima de uma torre, Sung observava a cidade e o nascer do sol. Ele pega seu celular e liga para alguém. Sung dizia: sou eu.
Desculpe, estive bem ocupado. Aquela pessoa era Tia Rain. A caçadora de Rank S fica surpresa. Jinwoo, é você mesmo? Está tudo bem, também estive bem ocupada. Sung então falava, não nos vimos há bastante tempo, já que estivemos bem ocupados. Vamos nos ver em breve. Tia Rain responde que sim, isso vai acontecer, porém antes de desligar, ela tem um pedido. Jinwoo, pode me prometer que vai vir me encontrar? Sorrindo, o caçador Sung Jinwoo responde que sim, é claro, eu prometo que vou te encontrar. Tia Rain desliga o celular, ela sente que aquela pode ser sua última conversa com Jinwoo, porém ele fez uma promessa. De repente, o caçador de Rank S Choi Jong-in aparece. Ele diz que devem ir. Todos os caçadores da Coreia estavam reunidos no aeroporto. Eles estavam se preparando para enfrentar os inimigos. Vemos também os caçadores da China, liderados por Liu Zigang. Além dos caçadores de Rank S do Japão, os caçadores da Alemanha, liderados por Lennart Nierman. Os caçadores dos Estados Unidos, ao lado de Thomas Andre. Essas eram as forças unidas de todas as nações. A Aliança dos Caçadores Asiáticos, a Aliança dos Caçadores Europeus, a União Temporária de Guildas Africanas e a Aliança Emergencial Chinesa. Centenas de milhares de caçadores estão a caminho da batalha. Vemos o monarca da destruição, Antares, e estava de pé sob uma pilha de corpos de centenas de caçadores. Ele dizia, estou bem aqui. Ele olha para cima e de repente expande sua presença. Antares queria localizar o seu alvo e a milhares de quilômetros de distância ele sente a presença do monarca das sombras e diz, já tomamos as vidas de dezenas de milhares da sua raça. Até quando planeja se esconder? Sung Jinwoo, com seus olhos brilhando, responde, eu chegarei em breve. Vemos uma cidade completamente destruída. Algum tempo se passou. O monarca da destruição estava naquele lugar e dizia em pensamentos, ele ficou em silêncio desde então. O que está tentando fazer? Bem, já que ele está lutando contra um exército de 10 bilhões, ir numa batalha direta seria suicídio. Ele pode ter fugido para as profundezas do abismo. De repente vemos o momento em que um míssil atinge o rosto do monarca da destruição. Para Antares, aquilo foi o mesmo que nada, e de repente percebemos que dezenas de outros mísseis foram disparados contra ele. Uma explosão gigantesca acontece. Os caças que sobrevoavam aquela cidade confirmam que conseguiram acertar o alvo, porém devido à explosão não conseguiam confirmar a olho nu, mas acreditam que dessa vez funcionou. Porém de repente, do meio da fumaça, vemos surgir uma gigantesca coluna de fogo. Aquele era o poder do Rei dos Dragões. De repente uma enorme sombra se ergue de dentro da coluna. Olhos gigantescos e brilhantes são vistos pelos pilotos dos caças. Aquilo parecia a forma de um gigantesco dragão. Essa era a verdadeira forma de Antares, que enquanto observava as aeronaves dizia, mais que entediante, ele abre sua enorme boca e dispara uma gigantesca rajada de energia. Aquele poder é o suficiente para destruir tudo o que toca. Nesse momento somos levados para a base de Sung Jinwoo. Aquele era o castelo do monarca das sombras, que foi criado por seus subordinados. Sung estava sentado em seu trono. Ele parecia solitário e pensativo. Os olhos do monarca brilhavam e ele vê na parede acima uma escrita que dizia, meu rei. Sung sorri, ele agradece a Beru, com certeza isso foi obra dele. E de repente Beru chega até aquele local dizendo, meu rei, e Sung responde que já sabia o que ele iria falar. Berion também aparece e avisa seu mestre que seria muito perigoso. Igris também se manifesta e diz que pensa o mesmo. Sung dizia, eu sei que estão preocupados com a minha segurança, mas tem horas em que não posso deixar o perigo me impedir de fazer as coisas que precisam ser feitas. Ashborn, meu antecessor, gostava dessa parte de mim. Se estivesse na mesma situação que eu, me pergunto o que ele faria. Se fosse ele não deixaria nada impedi-lo de fazer o que fosse necessário. Nesse momento, Berion se lembra da forma original de Ashborn, de quando ele ainda era um governante, e depois, ao olhar para Sung Jinwoo sorrindo, ele consegue ver a forma de seu antigo mestre. E surpreso, suas palavras eram, eles se parecem muito. Berion sorri, ele finalmente entende, e de repente, as 3 sombras mais poderosas desse exército se colocam à frente de Sung. Eles se põem de joelhos e dizem, ficaremos com o senhor até o fim, meu rei. Sung Jinwoo se levanta do trono e diz, muito bem. Ele começa a caminhar para fora do castelo, junto de seus subordinados. Berion pergunta ao seu senhor, então deveria falar com a sua família? Sung responde que não. Se eu ouvisse as vozes delas agora, não sei se conseguiria continuar. Sung quebra o seu celular, ele está decidido e diz, vamos.
Vemos uma cidade completamente destruída, tudo estava em ruínas e os dragões caçavam as aeronaves. Um dos dragões servos de Antares consegue alcançar um jato do exército e facilmente o destrói. Vemos que no último momento o piloto consegue ejetar, ele aciona seu paraquedas e consegue pousar em segurança, porém aquele era um campo de guerra, um lugar perigoso cercado por monstros. O piloto se esconde e observa alguns de seus amigos sendo devorados pelos monstros. Esse era um verdadeiro banho de sangue, mas de repente o homem escuta algo. Ele olha para trás e se assusta, um monstro irá devorá-lo. No último instante, aquele soldado salta e consegue se salvar. Ele pega uma arma de um de seus amigos mortos e começa a atirar contra o monstro. Morra, desgraçado, era o que ele gritava. Porém as balas daquela arma não conseguiam ferir o monstro que veio de outro mundo. De repente as balas acabam e o monstro vai em sua direção. O homem desiste, ele fecha os seus olhos e espera pela morte. Mas ele percebe que nada aconteceu e ao abrir seus olhos, ele vê aquele grande monstro centopeia partido ao meio. O homem estava surpreso e ao observar à sua frente ele vê alguém. Esse era um garoto que carregava 2 adagas vermelhas. Seu nome é Sun Jinwoo, o monarca das sombras. O homem reconhece Jinwoo, afinal ele é o caçador mais poderoso do mundo. E Sung pede para o piloto ir embora, ele deve se salvar. Vários monstros aparecem e atacam Sung de uma só vez. Jinwoo exalava sua mana obscura e o soldado que ele salvou fica preocupado. Sung então aponta sua adaga para frente e diz: toque do dominador. Sua mana cobre a lâmina daquela navalha e Sung finalmente ataca. Com apenas um movimento, ele consegue fatiar todos aqueles monstros à sua frente. Uma horda de monstros é destruída em apenas um segundo. Sun Jinwoo segue em frente. Esse é o primeiro passo da guerra. Sung então decide começar com esses caras, então diz: ergam-se. Os monstros que acabaram de morrer se tornam sombras. Sua missão é matar os outros monstros daquela área. Antares então consegue sentir a presença de Sung e dizia: o monarca das sombras apareceu no fronte oriental. Yogmunt, o monarca da transfiguração, dizia: por que não reunimos todas as nossas forças e atacamos ele agora mesmo? Tarnak, o monarca do corpo de ferro, falava: não sinto o exército dos mortos entre o exército das sombras dele. Ele deve estar separando o exército para cobrir uma área maior. Em pensamentos, o monarca da destruição dizia: ele deve estar tentando absorver nossas forças, vindo sozinho para esse lugar. Ele está tentando ganhar tempo, evitando uma batalha direta. Monarca das sombras, o que você está planejando? Enquanto isso, os jornais noticiavam: quando perdemos contato com os caçadores que foram subjugar as bestas demoníacas, o governo dos Estados Unidos rapidamente enviou o exército para ganhar tempo para os civis evacuarem. Quem assistia àquele jornal era ninguém menos que Wo Jin-cho, o presidente da Associação de Caçadores Coreana. Ele falava: o desastre que está acontecendo do outro lado do mundo, depois do Canadá, até mesmo os Estados Unidos, que possuem o maior poder militar do mundo, não podem fazer nada enquanto são destruídos pelos monstros. A única coisa que os humanos podem fazer agora é rezar por um milagre. Mas que tipo de milagre pode pará-los? Um milagre. Meu Deus, por favor, não nos abandone. Centenas de novos soldados das sombras se juntaram ao exército de Sun Jinwoo. Eles eram como um grande tsunami que engolia tudo. A escuridão das sombras lentamente começou a se espalhar pelo campo de batalha. Vemos os monstros do exército dos monarcas sendo completamente destruídos. Eles são fatiados em pedaços por Sun Jinwoo. O monarca das sombras agora colecionava novos soldados em seu exército das sombras. Jinwoo utiliza seus poderes e as adagas de Kamish para poder destruir aquela horda de inimigos. De repente, ele se depara com um monstro gigante que faz um ataque direto. Ele queria esmagar Sun Jinwoo. Aquele gigante era maior do que os prédios daquele lugar e seu ataque causa uma grande explosão, mas o monarca das sombras conseguiu escapar daquele golpe. Ele avança em alta velocidade na direção do inimigo. Com seu poder e velocidade, ele corta um dos pés do gigante. Sun Jinwoo está em um outro nível. O gigante se desequilibra e logo em seguida a horda dos soldados das sombras avança sobre ele. Os soldados das sombras avançam e atacam o corpo do gigante, devorando aquele monstro como se fosse um simples pedaço de carne.
Sung Jin-woo estava utilizando seu exército dos mortos para devorar os monstros do inimigo. Ele olha para o céu e nesse momento percebe que uma horda de dragões chegou naquele local. Esses certamente serão soldados mais poderosos do que os anteriores. Sung Jin-woo dizia em pensamentos: o exército da destruição começou a se mover. Como não posso sentir o Rei Dragão, não acho que estejam planejando fazer algo ainda. Não há com o que ficar desapontado, já que ainda tem muito tempo sobrando. Se ele estiver hesitando em fazer algo, só preciso dar um motivo a ele. O exército dos dragões se aproximava e Sung Jin-woo dizia: ergam-se. O gigante que acabou de ser derrotado agora se ergue sendo um gigante das sombras. Ele ataca os dragões inimigos que estão nos céus e consegue derrotar alguns. Porém, de repente, um dos dragões utiliza seu poder de fogo e com apenas uma rajada de chamas, ele consegue destruir o gigante das sombras. Esse dragão era mais forte que os demais e também conseguia falar. Ele dizia: você se atreve a tentar se opor ao grande Rei Dragão com meras marionetes feitas de mana. Como um servo do Rei Dragão, irei destruí-lo. De repente vemos que Sung Jin-woo estava nos céus. Ele sobrevoava aquele lugar com a ajuda de seu Wyvern Kaisel. Ele dizia: você fala demais. O dragão se assusta e olha para trás, porém já era tarde. Sung Jin-woo salta de Kaisel na direção do dragão. Utilizando as adagas de Kamish, ele desfere um único golpe. Esse ataque foi forte o suficiente para cortar a cabeça daquele dragão. Ao longe, Antares pressente que seu servo foi derrotado. Ele dizia: o Monarca das Sombras está ficando mais forte. Vamos atacá-lo, Monarca da Transfiguração. Melhor ficar aqui e esperar pela emboscada do Exército das Sombras. Yogmoth aceita aquelas ordens. Nesse momento, Antares cria vários portais e dizia: eu não irei deixá-lo ir. Enquanto isso, em outra fronte de batalha, vemos os gigantes e monstros avançando contra soldados humanos do exército. Eles disparavam suas balas e canhões contra os monstros, porém o poder bélico da humanidade não podia ferir essas criaturas. Um dos soldados gritava: atirem, não se preocupem com a munição, podemos pelo menos impedi-los de se moverem atirando nas pernas ou braços. Precisamos esperar pelos reforços dos caçadores. Apesar dessas palavras, esse esforço era inútil. As feras chegam até os soldados e, como consequência, os devoram. E um dos gigantes estava prestes a esmagar outros soldados, mas de repente uma mão o atinge. Aquele era um poderoso soco, desferido por um caçador poderoso. O gigante é jogado para longe e, sorrindo, aquele caçador dizia: vi todos esses caras em dungeons antes, tem um monte deles, mas não são tão fortes assim. Quem chega ali é ninguém menos do que Thomas Andre, o caçador de nível nacional. Ele estava junto de sua guilda Scavengers. Seus olhos brilhavam e seu corpo exalava uma poderosa mana. Porém Thomas percebe algo. Alguém estava se aproximando. Ele passa entre os monstros e diz: você é o humano da última vez, um vassalo fraco que quase morreu nas mãos do Monarca das Bestas. Eu sou o rei dos monstros humanoides, o monarca do corpo de aço. Já deve ter percebido que posso acabar com sua vida em um piscar de olhos. E mesmo assim você planeja entrar no meu caminho. Quem aparece ali é um dos monarcas. Seu nome é Tarnak. E mais uma vez Thomas Andre terá que enfrentar um monarca. Está gostando do vídeo? Então deixa o like. E continuando, Tarnak aparece. Ele diz que pode derrotar Thomas Andre facilmente. Afinal, o caçador de nível nacional foi derrotado no passado pelo monarca das feras Rakan. Porém Thomas Andre responde: é mesmo? Eu não sou muito fã de coisas confusas. De repente vemos que na sombra de Thomas Andre existem vários soldados das sombras que estão escondidos. Eles finalmente se manifestam. Aquele é Belion que dizia: já faz um tempo, monarca do corpo de aço. Tarnak fica surpreso e pergunta: por que o exército das sombras está aqui? Devem ter se escondido na sombra daquele humano, enquanto ocultavam as próprias presenças. Tarnak então conclui que foi pego na armadilha de Sung Jin-woo e deveria avisar o rei dos dragões Antares. Porém, de repente, ele se assusta e se pergunta por quê. Por que não consigo me comunicar com ele? Não me diga que, ao olhar para cima de um prédio, Tarnak avista um orc xamã, aquele é Feng, que utiliza um tipo de magia para bloquear a telepatia dos monarcas. Tarnak, observando aquilo, dizia: essa estratégia não pode ter sido pensada pelos soldados das sombras ou pelo monarca das sombras. Não combina com a forma que o exército das sombras faz as coisas, que consiste basicamente em sentenciar todos os inimigos diante deles à morte. Este é um método
método dos humanos. Ele não é qualificado para ser um monarca. Tarnak fica furioso. O monarca do corpo de ferro começa a se transformar, porém à sua frente aparece Beru. A formiga das sombras estava diferente e parecia muito mais poderosa. Ele dizia: retire o que disse, é um grande pecado insultar o meu rei. Tarnak responde: um mero soldado se atreve a entrar no caminho de um monarca. Beru emite seu grito de guerra e naquele momento Tarnak mostra sua verdadeira forma. Ele se torna um monstro humanoide gigantesco, enquanto Beru se prepara para enfrentá-lo. Enquanto isso, em outro local, vemos Sun Jinwoo. Algo branco caía do céu. Parecia neve, mas na verdade eram cinzas das pessoas e cidades que foram queimadas por Antares. Sun Jinwoo caminhava e à sua frente estava o monarca da destruição, o rei dos dragões Antares. Finalmente, os dois monarcas mais poderosos se encontram. Sun Jinwoo segurava suas adagas. Ele olha para cima e avista o monarca da destruição em cima de alguns destroços. Antares dizia em pensamentos: não consigo entrar em contato com o monarca do corpo de ferro. Ele me traiu ou é coisa da magia dele? Melhor matá-lo só para garantir. Antares abre sua boca. Ele cria poderosas chamas e rapidamente dispara aquelas chamas mágicas altamente destrutivas em Sun Jinwoo. O monarca das sombras fica surpreso. As chamas destroem tudo à sua frente. Onde existiam destroços, agora temos um mar de chamas. Esse é o vasto poder do monarca da destruição. Antares observa aquilo, mas ao olhar para o céu, ele avista Sun Jinwoo. O monarca das sombras conseguiu escapar daquele ataque e utiliza o Wyvern Kaisel para poder voar. De repente, Jinwoo dizia: ergam-se. De repente, todos os dragões e monstros, transformados em sombras por Sun Jinwoo, aparecem. Eles saem de sua sombra e vão diretamente atacar o rei dos dragões. Antares se prepara para o combate e, utilizando suas garras, ele irá atacar. Enquanto isso, vemos alguns monstros sendo cortados pelo caçador mais poderoso da China. Liu Zigeng estava lutando com todo o seu poder e decapitava alguns gigantes em batalha. Ele dizia: monstros como gigantes não são muito problemáticos, desde que não estejamos lutando no mar. Todo o poder mágico na Terra está colapsando. Tem provavelmente milhões de caçadores enfrentando inúmeras bestas por todo lado. Ainda mais que consigo sentir todo o meu corpo reagindo ao poder mágico, mesmo de tão longe. Finalmente começaram ali também. Liu Zigeng conseguia ver o choque entre os poderes mágicos do Monarca das Sombras e o Monarca da Destruição. As sombras dos dragões estavam atacando Antares, porém apenas com suas garras ele consegue disparar uma poderosa magia explosiva. O Rei dos Dragões causa uma grande explosão e consegue destruir as sombras. Ele dizia: esses soldados inúteis são tudo o que tem. Você enviou suas forças principais para o Monarca do Corpo de Ferro e agora tenta me enfrentar com esses insetos? De repente, o Rei dos Dragões olha para trás. Ele percebe que Sung criou um portal e estava correndo até ele. O monarca se pergunta se Sun Jinwoo irá fugir. Não vou deixá-lo fazer isso, não importa o que aconteça. Antares parte a toda velocidade. Ele pretende impedir que Sun Jinwoo fuja. Antares também entra naquele portal, porém ao atravessá-lo, ele se depara com a força principal do exército das sombras. Igris, Tanque e Iron lideravam aquela parte do exército que estava encarregada de lutar contra o Antares. O Rei dos Dragões se perguntava: ele já absorveu as forças do Monarca do Corpo de Ferro? Ao olhar para trás, o Rei Dragão finalmente entende. Ele avista Beru e Belion. Os dois foram os responsáveis por derrotar Tarnak. O Monarca do Corpo de Ferro estava desaparecendo após perder sua vida. Antares então entende. Ele derrotou as tropas do Monarca do Corpo de Ferro primeiro e então veio atrás de mim. Não foi uma estratégia ruim, mas você está sendo inocente, Monarca das Sombras. De repente vemos que Yogg-Moth, o Monarca da Transfiguração, também estava ali. Ele seguiu Antares do alto de um prédio, Ele seguiu Antares e do alto de um prédio cria dezenas de portais. Antares dizia: Monarca das Sombras, pode ter pensado que eu era o único te perseguindo, mas estava errado. Esses são os portais que o Monarca da Transfiguração Yogg-Moth preparou. Usando eles, posso invocar quantas tropas quiser. Parece que acabei completamente com seus planos. Esse seu erro irá ser a causa da sua morte. Você perdeu. Centenas de dragões extremamente poderosos saem dos portais. Sun Jinwoo sorri ao observar aquilo.
aquilo e nesse momento ele ordena que seus soldados voltem para a sua sombra. Antares então pergunta por que chamou todas as suas sombras de volta. Não me diga que já desistiu. Bem, depois de ver toda essa diferença entre nós, não é de se estranhar que tenha desistido. Sung Jin-woo olha para o céu. Milhares de dragões sobrevoavam aquele local. De repente, o rosto de Sung Jin-woo começa a sofrer uma transformação. Antares então percebe o que ele queria fazer e diz: não pode ser, seu desgraçado. Guardada dentro da pedra de runa de Kamish estava a habilidade, que é a pior inimiga da raça dos dragões, um rugido da alma que incapacita todos e os fazem cair em desespero, indiferente se são aliados ou inimigos. Sung Jin-woo cria asas de dragão e chifres saem de sua cabeça. De repente ele emite um poderoso rugido. Esse é o fogo de dragão. Aquela onda sonora alcança todos os dragões ali presentes e até mesmo o monarca Yogumonte. Surpreso, Antares dizia: entendo, os dragões não conseguirem se mover, mas ele conseguiu incapacitar o Yogumonte também. De repente Sung aparece ao lado de Antares. Ele segura seu braço e diz: me siga. O monarca da destruição se pergunta se Jin-woo fez tudo isso apenas para chegar a esse momento. De repente vemos o castelo de Sung Jin-woo. Aquela era sua base criada em uma ilha remota. De repente Sung e Antares se teleportam para esse lugar. Sung dizia: esse lugar fica do outro lado do mundo, bem distante do seu exército. Antares então fala: enquanto uma guerra direta seria vantajosa para você se tivesse todas essas tropas, também iria consumir seu poder mágico muito mais rápido. Seu plano de me trazer aqui sozinho é uma estratégia incrível. Aquele é o seu castelo? Sung responde que sim, e Antares falava: considerando que pertence ao monarca das sombras, não é muito impressionante. Sung Jin-woo invoca suas adagas e diz: mesmo assim, pensei que aquele castelo seria perfeito para comemorar a sua morte. Nesse momento Antares começa a se transformar. Ele iria utilizar sua verdadeira forma e dizia: então essa luta vai ser sobre conseguir resistir até que minhas tropas me achem ou não. Antares se transforma em um gigantesco dragão. Ele é a encarnação da destruição. À sua frente está Sung Jin-woo, ao lado do seu exército das sombras. A intensa batalha vai começar. Galera, não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comentem o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final e até a próxima.